Olá, meus alunos, tudo bem? Eu dobrei, cortei, recortei, redobrei e cheguei a essa casa. Gostaria de fazer outras imagens, outros desenhos, mas não estou conseguindo. O que poderia me ajudar? Deixa eu pensar. Já sei. Uma história, claro! Por que eu não pensei nisso antes? Com uma história podem surgir algumas ideias. Então, que tal embarcar comigo em mais uma contação? Vamos lá? As três partes. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam ser. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar, navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram alguns peixes que nadavam na água. Elas pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros adoram comer peixes. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro, e justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou pertinho de uma janela do último andar de um prédio bem lá no alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com uma vontade enorme de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da casa e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho adorava visitar os galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho bem pontudo. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As três partes formaram também um escorregador. E é claro, as crianças escorregaram nele também. Depois, as três partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa, e as três partes e a vovó ficaram batendo um papo. A conversa foi ficando animada, muito divertida.
As três partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse e se ela deixasse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorarem, as três partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma a seu jeito. Conforme o combinado, as três partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita dos netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes. Tive uma ideia. Dobrei, recortei e com as três partes um morcego criei. Nossa história chegou ao fim. Mas que tal usar as três partes e criar a sua história também? Tchau, até a próxima!